Então, bom dia, pessoal. Boa tarde para o Hugo, que está em Oslo, e boa noite para quem eventualmente estiver vendo esse vídeo à noite. Então, hoje estamos aqui reunidos para mais um encontro do NELF, e quem vai falar para nós hoje é o Hugo Ribeiro Mota. O Hugo é doutorando em filosofia pela Universidade de Oslo, na Noruega, é licenciado e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, desenvolve pesquisas na área de epistemologia social da atenção, com enfoque em conflitos estruturais relacionados a racismo e misoginia na Europa e nas Américas. Também desenvolve projeto metafilosófico que investiga a relação entre a lacuna de produtividade racial e de gênero e a manutenção do status quo na filosofia. É representante discente da Rede Argumentação das Américas e membro do projeto interdisciplinar Political Significance of Communicative Science. Coordena o Oslo Mind Epistemology and Language Network. Então, Hugo, te passo a palavra. Obrigado, César. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bom apresentar em português, às vezes. E também sempre legal ouvir o que outras pessoas têm a dizer sobre meu trabalho, até porque hoje em dia eu falo muito sobre, pelo menos a maioria dos meus exemplos são sobre o cenário brasileiro, então eu acho que ouvir de brasileiros os comentários, sugestões e críticas sempre vai ser útil para mim. Bom, o título da apresentação o título principal é Mudança de Perspectivas através da Comunicação. E eu sempre começo essa apresentação, ou a maioria das apresentações que eu faço, me perguntando o que é que eu estou fazendo nessa pesquisa em específico, né, nesse doutorado que eu estou fazendo aqui. E o tema principal que eu me preocupo é opressão estrutural, esse problema, né? Especificamente, eu tento focar em racismo estrutural, mas é basicamente porque eu tenho que focar em algum problema. Não dá para falar sobre todos os tipos de opressão estrutural de uma vez só, eu acho. Ou pelo menos não de maneira qualificada, numa tese de doutorado. E aí eu começo essa análise, ou uma investigação sobre a opressão estrutural, a partir da epistemologia social, mas eu também busco alguns conceitos e contribuições da filosofia da atenção, e eu vou explicar melhor o que é que significa esse termo. Depois eu passo para a teoria da argumentação, para antropologia social e história política, onde eu basicamente busco exemplos e análises políticas históricas sobre opressão estrutural. Meu enfoque principal é nas Américas, mas também um pouco na Europa. Nas Américas, quando eu digo, eu quero me referir especificamente ao Brasil e aos Estados Unidos. E aí, um dos meus passos no futuro se relaciona com a teoria do reconhecimento, né, a teoria crítica, e a Standpoint Theory, que eu não sei como traduzir, não sei se funciona ponto de vista, teoria do ponto de vista, não sei se funciona assim, mas a Standpoint Theory também se relaciona nesse passo, e meu objetivo final é chegar na teoria dos movimentos sociais. No final dessa apresentação eu vou dar um exemplo do que é que eu quero dizer com isso também. Opa, a animação não funcionou direito. Bom, primeiro, o que é que são os acordos profundos sociais? O que é que eu quero dizer com isso? Eu atribuo aos acordos profundos essa definição, né? São os acordos genuínos, persistentes, envolvendo compromissos estruturantes conflitantes e no qual os indivíduos não têm a obrigação de aceitar pontos de vista diferentes. E até aí eu estou seguindo basicamente a visão do Chris Hanali, principalmente, que está em Amsterdã agora, e da Vitória Lavoreiro, que está no Chile agora, se não me engano.
E a minha contribuição a essa definição é que eu digo, e eu vou tentar explicar mais o que é que significa isso, eu digo que existem duas dimensões cognitivas para desacordos profundos, em geral. Uma é mais argumentativa, ou é argumentativa, e a outra é perspectival. Eu também não sei como traduzir corretamente isso, mas basicamente que envolve perspectivas, é algo mais amplo. Então, desacordos profundos sociais são um tipo de desacordo profundo. Então, ele carrega essa mesma definição anterior, acima, mas também precisa envolver questões estruturais socialmente relevantes, precisa ser um desacordo profundo coletivo, não pode ser um desacordo profundo individual, precisa envolver opressão epistêmica e algumas formas de injustiça epistêmica. Eu não vou entrar muito aqui no que é opressão epistêmica e qual é a diferença para a injustiça epistêmica. Também não vou entrar muito nesses outros conceitos de dominação hermenêutica global e injustiça epistêmica estrutural. Isso é o meu próximo trabalho, o meu próximo capítulo, o próximo artigo, onde eu vou focar mais nisso. Mas, por enquanto, essa é uma definição básica, né? Esses acordos profundos sociais, eles precisam envolver essas questões, e isso muda muito como a gente consegue entender eles, identificar e resolver. Não é um desacordo profundo normal. Então, para um exemplo rápido do que eu penso que seria um desacordo profundo social, a gente pode pensar na figura do Olavo. Esse exemplo eu acho muito bom para usar aqui, fora do Brasil, porque ninguém sabe quem ele é. Então, as pessoas acham que é um exemplo hipotético, mas não é hipotético, né? Olavo é um supremacista branco firmemente comprometido com as crenças que os homens foram a primeira e dominante criação do homem, de Deus, desculpe, são a primeira e a dominante criação de Deus, e que escravizar pessoas não brancas é seguir o plano de Deus. Mas um conflito surge quando Olavo se encontra com Sueli. Sueli é uma ativista feminista negra que nega veementemente essas duas crenças. Eu estou chamando de crenças, mas você pode chamar de crenças básicas ou aqueles compromissos estruturantes que eu falei. São basicamente alguns compromissos ou crenças muito importantes para a perspectiva de uma pessoa, de um grupo, que tem a ver com a identidade pessoal e coisas assim. Sueli rejeita essas opiniões radicalmente supremacistas, defendendo que misoginia, sexismo, racismo, escravidão são violações inquestionáveis dos direitos humanos. E aqui começa um pouco já da minha tentativa de mudar como se entende esse tipo de exemplo normalmente, né? Esse exemplo é muito inspirado nos exemplos geralmente dados na literatura do desacordo profundo, porque chama atenção a essas crenças específicas, alguns conteúdos proposicionais específicos, que muitas vezes muitas pessoas relacionam aquelas range propositions do Wittgenstein. Existem várias teorias wittgensteinianas, mas meu argumento aqui é que a gente devia dar menos atenção para essas crenças e dar mais atenção a esses termos que eu sublinhei aí, eu marquei em preto, que se referem às perspectivas dessas pessoas. Além disso, como eu falei, para ser de fato um desacordo profundo social, ele precisa ser coletivo. Então, para meio que mostrar isso, demonstrar que esse desacordo não é individual, só entre Olavo e Sueli, eu mostro que cada um, o Sueli tem o Instituto Gelé 10, que é muito mais antigo do que esse Instituto Borborema, do Olavo de Carvalho, mas vamos dizer assim, os dois têm seguidores, têm uma comunidade que pensa parecido e que entrariam em conflito também. Não ocorre só entre esses dois indivíduos. Então, uma coisa que a gente pode começar a pensar é que esses compromissos racistas e misóginos de Olavo não são nem justificados nem verdadeiros. Mas simplesmente negar esses compromissos não é suficiente. É preciso convencer
Porque a tradução ficou ruim também. Fiquei traduzindo meio que no automático os slides, desculpa. É preciso convencer as pessoas, né, que os membros desses grupos, a abandonar esses compromissos e mudar o sistema de crenças. Mas como é que a gente consegue realizar esse convencimento, né? Como deve ser esse convencimento? Então, no debate mais tradicional sobre desacordos profundos, a gente pode dizer que existem pessimistas e otimistas, de maneira muito genérica. Né? Não, isso não é como deveria ser explicado, mas eu explico assim para ser mais rápido. Os pessimistas pensam que diálogo racional não funciona para convencer as pessoas, então você precisa buscar outras maneiras. E os otimistas dizem que o diálogo racional funciona e propõe algumas maneiras da gente usar o diálogo racional para resolver. E a gente pode interpretar esse diálogo racional como argumentação. Ou seja, a argumentação funciona ou não funciona. Existem diferentes perspectivas, diferentes entendimentos sobre isso. E eu estou mais do lado pessimista, mas a minha ideia é ser o mais otimista que eu consigo ser. Essa é meio que a ideia do projeto, é encontrar maneiras de resolver racionalmente, mesmo que não seja só racionalmente, ou só através de argumentos. Então, para explicar melhor, eu trago aqui essa classificação dos desacordos profundos, aqui inspirado no Chris Hanali, de novo. Ele diz que existem desacordos profundos metafísicos e epistêmico-normativos. Os metafísicos seriam desacordos teológicos ou filosóficos e os epistêmico-normativos seriam conceituais ou epistemológicos. Mas eu tento incluir também esses político-normativos, que seriam os desacordos sociais, religiosos, culturais e morais. E a minha ideia é que esses desacordos políticos são mais importantes do que os outros dois tipos, porque eles nos pressionam mais para respondê-los. E aqui eu sigo uma linha de argumentação do Robert Nozick. Eu acho que é meio claro de entender isso, né? Pode soar um pouco pejorativo, mas um desacordo profundo filosófico não vai fazer você perder a sua dignidade, não vai fazer você ser oprimido, pelo menos não normalmente. Enquanto que um desacordo político muitas vezes acontece, tem essas consequências desastrosas que nos levam a querer resolver. Né? Um desacordo metafísico, um desacordo epistêmico, muitas vezes não tem essa pressão tão forte. E aqui eu trago uma tabela com algumas teorias, só para mostrar mesmo que existem muitas teorias para entender desacordos profundos, e eu não me comprometo com praticamente nenhuma delas. Eu não estou realmente me importando muito sobre como a gente vai definir desacordos profundos de uma maneira específica, mas sim como usar esse termo, né, esse conceito, para entender outras coisas. Né? E a partir daí, talvez, tirar algo proveitoso disso. Para quem estiver interessado também, recentemente o Chris Hanali e a Tirza publicaram esses dois artigos que fazem um trabalho muito melhor que o meu, sobre tentando juntar, né, tentando analisar e dividir, classificar as diferentes teorias de desacordos profundos. Eu mesmo, eu não sabia que esses artigos tinham sido publicados. O Chris me falou semana passada. E eu fui ver e percebi que meu primeiro capítulo precisa ser revisado porque eles fazem um trabalho muito melhor que o meu. E o meu primeiro capítulo é basicamente fazendo isso. Enfim. E aqui agora começa realmente o que eu acho que é importante, mais importante, para a gente entender desacordos profundos sociais, para além do que já foi dito até agora. Né? E eu começo através dessa tentativa de explicar a relação que existe entre a opressão, que é central, né, uma causa necessária para os desacordos profundos sociais, e a atenção.
Então, a Marilyn Frye, ela diz que, no livro dela, que questões políticas são questões de atenção e não apenas problemas de conhecimento. E aí ela argumenta, basicamente, em 2 capítulos do livro dela, tenta mostrar como isso é o caso, dando vários exemplos. E a Caroline Jennings, num livro mais recente, que ela fala muito sobre a atenção, num pequeno trecho, no primeiro capítulo, ela fala sobre o que eu chamo de tensão histórica entre a opressão e a atenção. E lá ela recapitula alguns pensadores mais antigos, né? A Mary Estelle, a Mary Wollstonecraft e o Du Bois. E, a partir disso, eu tento tirar 2 lições, né? Que eles meio que em conjunto nos dão. A primeira é que existe algo que a gente pode chamar de injustiça cognitiva, que seria a fragmentação da atenção dos oprimidos. Então, uma forma de controlar as pessoas a partir da limitação ou destruição da atenção delas. Isso é algo que foi usado e é muito usado nos nossos sistemas sociais. Mas também existe a resistência cognitiva, que seria uma maneira de retomar o controle da nossa atenção e redirecionar essa atenção para superar a opressão. Então, aqui o que eu estou tentando mostrar é que a definição que eu dei de desacordo profundo social precisa incluir também essas ideias que estão relacionadas à atenção. E quem estiver mais interessado sobre outras fontes que falam sobre isso, eu recomendo sempre esse livro do Nick Bromell, especificamente os capítulos que ele fala da relação entre indignação e reflexão política, que ele interpreta como se deu o processo de escravos ou pessoas escravizadas de se libertar dos escravizadores através de uma espécie de autorreflexão e de um acordar e perceber que o que está acontecendo com ele não é natural. E aqui eu entro no que eu e algumas pessoas também chamam de epistemologia social da atenção. Ou pelo menos a gente quer meio que emplacar esse termo. Não é algo que, se você pesquisar no Google, você não vai achar muitas coisas sobre isso agora, mas talvez no futuro encontre mais. E é basicamente uma tentativa de conectar a filosofia da mente e a epistemologia social através desse conceito de atenção e buscando destacar, né, a importância da atenção para compreender nossa cognição e nossa produção de conhecimento. Então, a atenção está sempre nas raízes de nossas experiências de conhecimento. Essa é a tese principal dessa epistemologia social da atenção. E aqui tem alguns nomes de pessoas que estão relacionadas, que algumas eu cito nesses slides, mas especialmente a George Gardner e a Catarina Novaes, que usam esse termo, epistemologia social da atenção. A George Gardner acho que já publicou o artigo dela, mas a Catarina ainda não, eu acho. Então, como eu falei, é um nome um pouco estranho. Nossa, meus slides ficaram muito fora de animação. Enfim. Então, primeiro, a minha definição, a definição que eu uso não é consensual. A definição de atenção, que existem algumas, é tema para debate, mas a que eu uso, eu gosto porque ela é muito simples e ela é muito útil, ou pelo menos eu acho muito útil para entender o que eu quero mostrar. E é a do Nossa, ficou toda estragada. É do Sebastian Watzel, que é um professor daqui da Universidade de Oslo. Ele diz que a atenção é uma atividade mental, um processo contínuo a nível pessoal. E, basicamente, é uma maneira de explicar como estamos fazendo o que estamos fazendo através da ideia de que estamos sujeitos tanto a uma força ativa quanto a uma força passiva. Então, essa atividade mental, ela é constantemente
sujeita a uma força ativa e uma força passiva. A força ativa seria a nossa capacidade intencional e consciente de controlar a nossa atenção, meio que direcionar ela para um lugar para o outro, ou não direcionar ela para alguns lugares, e coisas desse tipo. Mas também existe uma força passiva, que ali já tem um spoiler, sem querer, que eles chamam de saliência ou salience, que é uma espécie de força inconsciente que está constantemente também afetando a nossa atenção. O processo de atenção é literalmente esse balanço. Então, uma boa atenção tem um bom balanço entre a força ativa e a força passiva. Uma má atenção, ela é muito baseada nessa força passiva e desproporcionalmente baseada na força ativa. Então, você perde o controle do seu lado mais ativo da atenção. Então, se seguirmos o que o Wetzel diz sobre atenção, a gente pode entender melhor esses exemplos, né, que eu coloco aqui. Primeiro, sobre... como é que traduz isso mesmo? Sexual harassment, esqueci. Assédio sexual. Na filosofia. E racial bias, né? Viés racial em práticas de contratação. Basicamente, a ideia de trazer esses argumentos, esses exemplos, é que muitas vezes, em casos assim, a dificuldade da vítima ou de pessoas que querem provar que aconteceu algo errado é apontar claramente para o que foi que a pessoa fez de errado, né? Porque se você pensa, por exemplo, no caso do empregador, ele pode simplesmente só não ter dado atenção suficiente ou ter passado por cima sem nem perceber o que está acontecendo, né? Ele pode não ter dado a mesma atenção ao currículo de uma pessoa negra, mas sem ter ativamente feito isso. Foi algo passivo, foi algo inconsciente. E no caso do professor, ele pode estar olhando mais para mulheres do que para homens, e pode estar prestando mais atenção no corpo da mulher, da aluna mulher, do que para o que ela está falando, por exemplo. Mas isso é muito difícil de dizer com clareza que é um crime ou que há algo errado. E eu acho que usando essa maneira de entender a atenção, a gente consegue responsabilizar essas pessoas por esse tipo de prática, dizendo que elas estão com a falta de atenção, ou estão com uma atenção desbalanceada, porque a força passiva está desproporcionalmente assumindo o controle de sua atenção. Isso é uma maneira muito básica, eu espero que em outras, no momento posterior, que eu já tenha publicado, fique mais claro outros exemplos também, e por que eu acho que isso é muito importante. Né? Mas, enfim. Passando para outro conceito interessante e importante, é o conceito de perspectivas, né? Que eu usei já algumas vezes, já falei algumas vezes, mas aqui eu estou me referindo especificamente ao que a Elizabeth Camp fala. Então, não é qualquer tipo de perspectiva, que esse é um termo muito difícil de usar. Eu sempre quis usar, mas sempre achei muito difícil, porque ele pode ser muito amplo. E eu gosto muito da maneira que a Elizabeth Camp usa, que ela diz que são disposições indeterminadas para interpretar e, especificamente, para produzir caracterizações de assuntos particulares. Então, parece também muito genérico, mas ela também diz que, né, são ferramentas não proposicionais, que temos à nossa disposição para formar pensamentos. Então, aqui já fica um pouco mais interessante, né? São coisas que nós usamos para formar nossos pensamentos sobre outros assuntos, sobre outras coisas, mas é uma ferramenta não proposicional. Então, está meio que para além do conhecimento proposicional. E aí, ela faz, para explicar o que é que está acontecendo aqui, né? O que é que significa, o que ela diz, né? A perspectiva produz caracterizações, né? Então, ela meio que faz a distinção entre o que seria uma conceitualização e um conceito e o que é
uma caracterização e o ato de caracterizar algo. Né? Então, a conceptualização estaria restrita a certos conhecimentos proposicionais ou a certos fatos estáveis, relativamente estáveis, enquanto a caracterização seria tão limitada quanto nossa cognição permitir que ela seja. Então, é uma maneira de falar sobre as coisas muito mais ampla, muito mais ilimitada. E aí o exemplo que eu gosto de dar é sobre gatos. Né? Então, se alguém pede para você dar o conceito de gato, o que é um gato, de maneira muito restrita, você pode simplesmente ir no Wikipedia e pegar a definição de gato estrita, científica, e dar para a pessoa. Né? Então, seria uma definição literal ou Wikipédia, enciclopédica de gatos. Mas se a pessoa pede pela sua caracterização de gatos, aí você está mais livre para falar sobre gatos de outras formas. Então, por exemplo, eu sempre falo das minhas gatas e como eu me sinto sobre elas, o que é que elas fizeram no dia e várias outras coisas que não são relacionadas ao conceito de gato. Então, a minha busca é por coisas que são mais amplas, que pegam, que destacam elementos da nossa relação com outras pessoas, nosso ambiente cognitivo com outras pessoas, nosso ambiente social, que não é restrito a proposições, a conhecimentos proposicionais, a coisas estáveis, mas sim a coisas que mudam o tempo todo, ou então a coisas que são muito pessoais, que são relacionadas à psicologia, da nossa afetividade. E aqui, então, eu uso também o conceito de perspectivas de saliência, que não tem tanto a ver assim com a ideia de perspectiva da Elizabeth Camp, mas é interessante da mesma forma, e especialmente o que ela chama de perspectiva de saliência inerentemente prejudicial. Mas antes disso, ela Whitley fala que essas perspectivas de saliência fornecem a estrutura na qual as propriedades ficam em primeiro plano e em segundo plano em nossa atenção, dando alguma saliência relativa sobre outras. Ou seja, são padrões de atenção que orientam como selecionamos inconscientemente o que atendemos, o que não atendemos e a forma como o fazemos. Então, basicamente, aquele empregador racista que eu mencionei mais cedo, ele possuía uma perspectiva de saliência racista, né? Porque dava a certas características de candidatos mais ênfase do que outras de maneira inconsciente. Então, ele selecionava candidatos brancos e não selecionava candidatos negros, ou não dava atenção às aplicações de candidatos negros, da mesma forma que os brancos, de maneira inconsciente. Então, a Ella Whitley fala que esse tipo de perspectiva inerentemente prejudicial é um problema sério, porque constitui um dano que desrespeita a humanidade de um certo grupo. E esse é um conceito muito importante para o que eu quero tratar, que são confrontos de perspectiva ou perspectival clashes, né, que é o termo que a Ege Yumusaki usa. Ela basicamente fala, né, que nosso ser perspectival, ou por sermos seres humanos que têm perspectivas, essa característica nossa gera contestações sociais sobre questões de fato, julgamentos de valor, especialmente sobre o que é saliente para cada um de nós. Então, a minha ideia é combinar o que eu digo que é um desacordo profundo social com esses confrontos de perspectiva num mesmo problema, né? Entender a opressão estrutural e problemas relacionados à opressão estrutural
através da combinação desses dois conceitos, né? Porque aí eu abarcaria tanto o lado mais epistêmico do conhecimento proposicional, da argumentação, quanto esse outro lado que eu acabei de mostrar, relacionado à atenção e a perspectivas e à saliência, né? Então, algo mais consciente e algo mais inconsciente, vamos dizer assim, que está, na minha visão, muito relacionado ao que é estrutural na opressão estrutural. E aí o exemplo que eu dou para falar sobre isso é do Brasil. Ou pelo menos uma leitura possível sobre o que acontece no Brasil no momento, que seria esse confronto entre a perspectiva militarizada supremacista branca brasileira e a que eu chamo de perspectiva feminista negra brasileira, mas ela pode ser, na verdade, muitas outras perspectivas, porque basicamente a perspectiva militarizada é contra todas as outras, ou boa parte delas. Mas eu escolho especificamente essa. Eu acho que nessa apresentação não coloquei mais detalhes, muito mais detalhes sobre isso, mas me desculpe, eu posso depois dar as referências de onde eu tiro essa perspectiva feminista negra brasileira e de onde eu tiro essa perspectiva militarizada brasileira. E aqui o exemplo, acho que vocês já são familiares, eu sempre tenho que explicar, e as pessoas ficam muito confusas sobre como é que isso é possível, mas isso foi no dia 7 de setembro, né, da independência, da independência do Brasil, esse ano, que Bolsonaro e sua trupe estavam, acho que em São Paulo, não lembro, em alguma cidade, e em outra cidade, que eu, na verdade acho que era Rio de Janeiro e São Paulo. Pessoas negras marginalizadas no ônibus protestando contra essa motociata da independência do Brasil, e pouco tempo depois elas foram presas, né? E o fotógrafo conseguiu tirar foto desse momento. Então eu uso isso para mostrar que existe uma discrepância social, política, mas também epistêmica e de poder epistêmico, de poder social e poder político entre essas perspectivas, né? Então existe uma hegemonia da perspectiva militarizada supremacista branca brasileira. Eu não vou entrar muito em detalhe qual é a diferença entre esses poderes, mas isso é algo que vai fazer parte, precisa fazer parte de qualquer confronto de perspectiva que eu estou querendo fisgar, é essa ideia de uma discrepância de poder político e poder epistêmico. Mas, enfim, acho que isso aqui eu não vou entrar muito agora, mas é uma tentativa de explicar o que está um pouco por trás dessas perspectivas. Hugo. E para não gastar muito mais tempo, eu acho que eu vou avançar. Hugo, só uma Oi. pessoa levantou a mão. Você quer responder agora ou prefere deixar para o final? Pode ser. Se for relevante para aquilo especificamente, pode ser. Carita, você quer falar agora? Bom, pode ser que ela tenha levantado a mão por engano. Então, vamos deixar as perguntas para o final. O Hugo, depois de terminar, ele responde a todos. Então, pode ser, Hugo. Bom, e aqui, esse é um exemplo também que eu gosto de dar aqui fora, porque as pessoas não têm muito contexto, mas eu acho que para quem está assistindo também deve ser muito claro. Mas somente é uma consequência, né, desse confronto de perspectivas, né, muito sério, que foi o impeachment de Dilma, que foi justificado como uma crise fiscal, um problema de gerenciamento fiscal do governo Dilma e uma crise econômica e tudo mais, que justificaria o impeachment dela. Mas, até na época, um dos grandes personagens usados para humilhar Dilma foi o Carlos Alberto Ustra, pelo Bolsonaro, e isso já deixava explícito que o real motivo para o impeachment dela é porque ela era uma mulher
ex-guerrilheira que lutou contra os militares, que tinha uma perspectiva muito distante, muito contrária aos valores, né, à perspectiva militarizada, que eu chamo aqui, e ela tinha valores muito diferentes desses conservadores. E ela não estava aberta para um diálogo com essas pessoas, né, com esse grupo. E como, mesmo Dilma sendo presidente, ela não detinha a hegemonia do poder epistêmico nem do poder político. Quem detinha, ainda assim, era essa perspectiva militarizada. Tanto que foi capaz de impeachmentá-la e vários eventos se seguem. Né? Eu estou escrevendo algo sobre isso em norueguês para publicar no jornal aqui, porque é impressionante como esse tipo de detalhe não se coloca, não se discute muito, especificamente nesses países que não são tão internacionalizados. Mas, enfim, é um exemplo que eu acho interessante, que a gente pode discutir mais, talvez alguém discorde da minha interpretação do que está acontecendo aqui. Mas, enfim, então, voltando para consequências desse novo entendimento do desacordo profundo, é que eu acho que a gente pode, então, atribuir duas dimensões cognitivas desses desacordos. Né? A primeira seria a dimensão aumentativa de um desacordo proposicional entre sistemas epistêmicos e compromissos estruturantes, ou crenças, como preferir. A dimensão de perspectiva, ou perspectival, seria um desacordo não proposicional entre perspectivas de saliência contrárias ou distantes e entre certas caracterizações. Então, a minha ideia é que a maioria das que eu vou mostrar mais agora em diante, né, muitas das abordagens para tentar resolver desacordos profundos tradicionalmente focavam em crenças, focam nessa dimensão argumentativa. Mas a minha ideia é que, pelo menos nesses casos que eu estou tratando, que são os desacordos profundos sociais, é importante que a gente, na verdade, foque em mudar as caracterizações, porque mudaria as crenças em seguida, assim como, então, a ideia seria focar nessas perspectivas de saliência que afetariam os sistemas epistêmicos, os sistemas de crença. Então, seria um pouco uma mudança no foco da abordagem. Desculpa, há uma mudança no foco da abordagem. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque eu também nem coloquei nesses slides, da amplitude de estratégias de mudança de perspectiva de saliência, mas quando chegar mais para um ponto que seja mais relevante falar sobre isso, eu posso falar, mas se não, a gente pode discutir depois no tempo para discussão. Então, existe alguma literatura atual sobre desacordos profundos políticos em geral, né? Não só desacordos profundos sociais, ou pelo menos que eu chamo assim, né? Profundos políticos. Um artigo muito bom é da Tirza Lagerwald, que ela fala de desacordo profundo baseado em injustiça e analisa um caso real de racismo estrutural na Holanda. Muito, muito bom, e a maneira que ela faz a análise de caso é muito boa, eu me inspiro muito na maneira que ela trabalha. Também temos a Moira Kloster, que ela tenta falar sobre desacordos profundos desiguais devido à opressão estrutural. Então, basicamente, é o que eu estou falando também, mas ela coloca ênfase no papel da confiança na argumentação. O Andrew Aberdeen, ele tenta fazer uma contextualização social dos desacordos profundos, e especialmente ele fala da arrogância como uma fonte dos desacordos profundos e uma barreira para a resolução deles. E o Manuel Noll tenta propor, né, ele tenta construir uma ética do desacordo profundo, focando em desacordos sobre valores, justiça e moralidade. Então,
todos esses trabalhos são recursos valiosos para entender desacordos profundos sociais também. Mas a minha análise é que eles ainda estão excessivamente concentrados na dimensão argumentativa. Então, por exemplo, a Moira Kloster, ela fala exatamente do tipo de desacordo que eu falo, né? Que existia uma relação desigual entre as partes. Mas ela foca no papel da confiança na argumentação. Enquanto que eu estou falando que a gente deveria, na verdade, focar em abordagens não argumentativas primeiro, né? E falar mais sobre a atenção. Então, uma pergunta que surge, eu acho que desde o início, né, que era o título da apresentação, será que a gente realmente consegue mudar perspectivas através da comunicação, como eu estou propondo aqui esse tempo todo? Porque geralmente na história não existe muita mudança de perspectiva e muitas vezes as abordagens não argumentativas usadas são, na verdade, abordagens violentas. E eu não acho que nosso papel seria recomendar a violência como uma saída para os problemas sociais. Ou pelo menos não a violência como mostrada, por exemplo, nessa imagem, né? Através de armas e coisas do tipo. Então, primeiro, antes de passar para as abordagens não argumentativas para mudar a perspectiva de outras pessoas, eu tento olhar para algumas das soluções da teoria da argumentação usadas para tratar de desacordos profundos, né? Então, eu digo que existem dois tipos. Uma é a resolução racional direta, que trata diretamente das crenças, das proposições em jogo na argumentação. Então, teria a do Sunstein, do Walton e de Kalla e Bruckmann. E aqui, então, o problema que eu vejo é que existe eles assumem, né, ou então, desculpa, se a gente assume essa distinção, né, do Kaplan e do Hawthorne e de outras pessoas também, que desacordos em geral podem ser vistos como em um aspecto da ação tomada para resolver o desacordo e um desacordo entre as crenças. O que acontece nesses métodos aqui, né, quando eles são bem sucedidos, é que a crença muitas vezes continua a mesma. Então, o desacordo entre crenças não muda. Mas o que acontece é uma resolução sobre como agir sobre aquele problema. Então, são resoluções racionais diretas que tratam sobre as crenças, mas não mudam as crenças. Elas propõem, no final, uma maneira de resolver em ato. Então, e isso não é necessariamente um problema, né? Se a gente fala de problemas sociais, às vezes isso já é suficiente. Então, um debate sobre aborto, se você consegue mudar a lei do país para que o aborto seja legalizado e consegue regulamentar de uma maneira positiva, por mais que ainda existam grupos que desacordem sobre o que é o aborto, se deveria ou não ser permitido, se é um crime ou se é um pecado, não importa muito, porque você conseguiu resolver a parte mais importante, que é o aspecto prático. E esse é meio que o foco dessas perspectivas. Então, para mim, o problema delas é que elas não resolvem tudo, né? Elas dão uma propaganda, vamos dizer assim, de resolver tratando diretamente das crenças, mas quando você vai ver, de fato, as teorias, o método delas mesmas é de focar no ato. E aí temos a resolução racional indireta, que aí sim foca não nas crenças elas mesmas que estão em jogo, mas sim em aspectos do desacordo tangenciais a essas crenças. Então tem a do Zarevsky e algumas de estratégias de persuasão racional. E o que elas fazem elas visam
tratar, né, resolver a relutância em discutir as causas estruturais do desacordo. Então, a questão aqui não é necessariamente conseguir mudar as crenças das pessoas, mas abrir um diálogo sobre o que causa esse desacordo, quais são as causas desse desacordo, e, se bem-sucedidas, elas conseguem, sim, mudar as crenças. Mas, assim, se eu tivesse que apostar em uma delas, entre a resolução racional direta e a resolução racional indireta, eu ficaria mais com as indiretas, porque, pelo menos nos casos que eu estou mostrando, se você vai diretamente tratar do problema das crenças, explicitamente, é muito provável que a pessoa não vai te dar ouvidos. Enquanto que se você consegue, de outras maneiras, se aproximar do tema, mas sem falar explicitamente do tema, talvez você tenha mais chances de abrir um diálogo posterior. Então você começaria de uma maneira menos direta. Mas, enfim, a minha ideia aqui é mostrar que nenhuma dessas, pelo menos essas foram as que eu dei mais atenção, nenhuma dessas soluções são realmente soluções, né? Especialmente se você está tratando de problemas sociais e de desacordos profundos sociais que envolvem injustiça. Porque aí eu trago o Charles Mills, que fala que a injustiça sistemática obstrui o reconhecimento mútuo. E reconhecimento mútuo é uma das condições mais importantes, eu acho, para que exista um diálogo, para que exista a argumentação de fato. Então, se você está num desacordo profundo social, é muito provável, ou é necessário que você também está numa relação de injustiça, então, muito provável que você não vai ter uma relação de reconhecimento mútuo. Então, a argumentação já vai estar sem base de início. E o Lewis Gordon, que fala que a abordagem dos opressores é caracterizada pela má-fé. Mais uma condição muito importante para que exista argumentação, né? Você precisa estar de boa-fé. Você precisa confiar no seu interlocutor. E se de início um dos lados já age de má-fé, é muito provável que qualquer argumento que você use não vai surtir efeito. E é aqui que eu trago esse modelo proposto pela Catarina Novaes, que ela chama de modelo de 3 níveis de trocas epistêmicas, né? E é inspirado nessa teoria do intercâmbio social. Enfim, a ideia do modelo é que a gente deveria, pelo menos na maior parte dos casos, ou em alguns casos, pensar não mais numa argumentação excluindo as condições para a argumentação, né? As condições práticas e sociais, né? Você precisa levar em conta, por exemplo, como a Catarina fala, o nível da atenção e o nível da confiança antes de qualquer troca argumentativa. Então, para que exista uma troca argumentativa, antes você precisa ter atenção. Então, no modelozinho que ela usa, o agente ele só está realmente prestando atenção em alguns outros elementos do seu ambiente. Desses ambientes, ele só confia em alguns, e desses que ele confia, ele só vai realmente engajar em trocas argumentativas com alguns. Então, primeiro, tem essa ideia de uma limitação do quanto que a gente é capaz de argumentar com outras pessoas. E segundo, essas condições práticas sociais, o quão importantes elas são para que a gente chegue num ponto de uma argumentação saudável ou possível, né? E é claro que essa divisão aqui ela não é estrita de uma maneira absurda, pelo menos eu não interpreto assim. E eu acho que essa geralmente é a maior crítica que a Catarina recebe, é que, é claro, você pode usar um argumento que vai causar
atenção na pessoa, vai chamar a atenção da pessoa. E você pode usar um argumento que vai construir confiança na pessoa. Então, muitos pessoas da teoria da argumentação respondem ela assim. Você está desvalorizando a argumentação como um meio possível de alcançar essas condições. Então, não seria um argumento, um modelo linear, mas sim um modelo meio circular, onde os elementos interagem de maneiras diferentes. Mas, pelo menos no meu caso, e na maioria dos casos que ela usa também como exemplo, a gente não está tratando de situações normais. A gente está tratando de situações de injustiça, de opressão, no qual o seu interlocutor, que nesse caso é seu opressor, né, ele não presta atenção em você, ou pelo menos não da forma como deveria. E ele não confia em você também. E não importa o argumento que você use, não vai funcionar para criar essa tensão, né? Você precisa, de alguma outra maneira, ganhar a atenção e a confiança. E isso talvez seja a coisa mais difícil de ser feita nesses cenários. Enfim, então a implicação que eu tiro desse modelo é que o foco prioritário na dimensão perspectival facilita o acesso futuro à dimensão argumentativa. Então, é aqui que eu meio que baseio a minha hipótese principal. Então, agora a gente pode discutir um pouco sobre essas comunicações que vão além da argumentação. Então, eu trago um pouco da abordagem da Heidi Maibum e da Antonia Peacock como inspiração, mas elas não tratam realmente de desacordo profundo. O que a Heidi Maibum chama de perspective taking seria uma maneira de autorreflexão introspectiva que você, enquanto um indivíduo que quer melhorar, que quer mudar a sua perspectiva, quer ampliar a sua perspectiva, engaja após um evento no qual você entrou em conflito. Então, o exemplo que ela dá, ou pelo menos um exemplo que a gente pode pensar, seria, então, uma pessoa, ela comete uma discriminação e, após o fato, ela começa a refletir sobre o que foi que ela fez, por que ela fez, como poderia ter sido diferente, por que foi errado, os danos que ela causou, e começa a imaginar como ela se sentiria se tivesse acontecido isso com ela, né? Se colocando no lugar da pessoa que ela discriminou. Então, é algo muito positivo. Eu acho a maneira que ela descreve muito legal, muito boa, mas ela aplica isso para situações que não estão relacionadas à injustiça. Ela aplica a situações mais cotidianas, mais relacionadas a relações interpessoais, que existe um balanço entre as pessoas, uma equidade, vamos dizer assim. E isso não serve para mim, mas algumas coisas servem. E a mesma coisa da abordagem de expansão da imaginação da Antonia Peacock, que aqui ela está falando não de um diálogo entre duas pessoas, mas sim de literatura, especificamente literatura, mas você pode expandir isso para outras mídias comunicativas, né? Então ela fala que a literatura pode expandir a sua imaginação a partir da apresentação de perspectivas de outras pessoas, de outros pontos de vista, que faz com que você adquira novos conceitos, e ter esses novos conceitos ao seu dispor faz com que você seja capaz de perceber novos sentimentos. É meio que assim o resumo, né, que ela fala. E o interessante disso é que, também, aqui ela não aplica para essas questões de injustiça e tal, mas eu acho que essa maneira de entender a literatura ou mídias é muito interessante.
até para esse aspecto, desses cenários de injustiça. Porque eu acho que um dos objetivos, por exemplo, de filmes, de livros que mostram que são relatos da vida de pessoas oprimidas e como elas se sentem e como elas vivem e o que elas sofreram, causa em nós, ou pode nos causar, esse tipo de experiência de expansão de imaginação que vai afetar as nossas ações na vida real. Então, o que aqui eu tento fazer é juntar o que eu acho que é mais interessante nessas duas perspectivas. E eu comecei a pensar sobre isso com o colega que dá na UFPB, o Vitor Somavilha. Não sei se a gente vai realmente publicar o artigo, mas em tese a gente tem um artigo mostrando essa abordagem. Desculpa, de novo. Que é basicamente pegando, principalmente a ideia da Maibun, mas aplicando para uma relação de diálogo, de interpessoal, não uma relação introspectiva. E não mais é a pessoa que precisa, no caso que eu dei o exemplo, né? A pessoa que discrimina, ela não precisa, ou seja, não precisa depender que ela tenha uma boa vontade de refletir sobre os próprios atos. Porque se a gente espera isso, acho que nada vai mudar, né? O que essa proposta fala, né? A nossa ideia é que a gente precisa de maneiras para forçar, ou fazer, ou guiar, ou ensinar essas pessoas ou esses grupos a tomar a perspectiva de outras pessoas e iniciar esse processo de reflexão assim, né? Esse processo de tomada de perspectiva de outros, esse processo de expansão da imaginação. Depois eu vou dar um exemplo sobre o que eu quero dizer com isso. Hugo, e aqui... Oi. Só sobre o tempo, você já chegou em 50 minutos. Eita. Tá, então eu vou avançar. Eu achei que começou 10 minutos mais tarde. Agora né? Estaria... Tá, talvez não deu exatamente 50 ainda, mas passou dos 40. Mas fica à vontade. Siga aí. Tá interessante. Não, tô quase no final. Quase no final. E aqui teriam as teorias ou abordagens da teoria do reconhecimento. Não vou entrar muito em detalhe, até porque essa análise eu ainda estou mais por fazer do que qualquer outra coisa. Mas eu acho muito interessante, pelo menos, mencionar agora os trabalhos da Hilke Hanel, da Nadia Alcaçar, e esse livro do Paul Gilad e da Macmillan, que eles tentam relacionar diretamente essa ideia de injustiça epistêmica e conflitos relacionados a isso, e como a teoria do reconhecimento, ou uma versão da teoria do reconhecimento, pode ajudar a resolver. E aqui também a gente pode pensar na abordagem das experiências transformativas, da Ella Paul, que basicamente seria você passar por uma experiência que transforma por completo a sua maneira de ver o mundo, mas normalmente essas experiências elas são muito radicais. Então você pode pensar em experiências com alucinógenos, com psicodélicos, experiências de quase morte, experiências de realmente sofrer a opressão em primeira mão, né? No caso, uma mudança de perspectiva forçada nesse sentido. E uma perspectiva que eu também acho muito interessante, que é a da não violência gandhiana, que aqui eu também não vou entrar muito em detalhe, porque é algo meio recente para mim. Mas para não ficar muito solto, eu costumo usar essa tabela. Então, a gente tem perspectivas ou estratégias de resolver desacordos profundos
de maneira argumentativa do lado esquerdo e de maneira não argumentativa do lado direito, né? E aí eu divido umas em mais radicais e outras mais moderadas. E a minha ideia é ficar nesse meio, buscar criar ou buscar tratar desse problema de maneira mais moderada e de uma abordagem pluralista, né? Juntando argumentativas e não argumentativas. Então, um exemplo de perspective taking-making que eu acho muito interessante e, na minha visão, é assim, muito claro para mim, por isso que eu sempre tento mencionar ele, é o discurso que a Audre Lorde faz, em 1981, para mulheres brancas norte-americanas numa conferência, né? O nome da fala dela é Os Usos da Raiva. Tem em português facilmente para encontrar. E o que é que eu acho que ela faz nesse discurso dela? O que é que ela consegue fazer, né? Propor? Ela consegue permitir que essas mulheres brancas reconheçam que elas também são oprimidas, proporciona que elas identifiquem semelhanças estruturais entre a sua opressão e a opressão experimentada pelas mulheres negras e permite que elas entendam melhor a perspectiva da mulher negra e suas reivindicações de justiça. E aqui eu acho que está em jogo esses dois conceitos, um da Maibon e outro da Peacock, que eu meio que falei anteriormente, mas talvez não tão bem quanto eu deveria, mas é basicamente essa a ideia, né? Identificar semelhanças para que elas consigam se entender melhor, mesmo ainda tendo diferenças importantes nas perspectivas delas. Ficou muito estragado mais uma vez, mas enfim. Então, ainda assim, eu acho que existem desafios muito, muito sérios para esse tipo de abordagem que eu estou falando. Então, eu concordo e eu sou totalmente a favor da ideia que os grupos oprimidos devem lutar pelos seus próprios direitos, pelos seus próprios interesses, mas existem riscos muito sérios. Um deles a Amya Srinivasan chama de injustiça afetiva, que seria o risco de colocar o fardo de resolver a opressão somente aos oprimidos, que isso levaria mais danos sociais e psicológicos, e a exploração epistêmica da Berenstein, que seria a ideia de que pessoas privilegiadas obrigam pessoas marginalizadas a educá-las sobre a natureza de sua opressão. Então, o que eu estou pensando aqui é que talvez esse método que eu estou propondo caia nesses dois problemas, né? Estaria propondo que o papel principal ou único de resolver a opressão cairia sobre os oprimidos. E, além do mais, as pessoas privilegiadas só precisam esperar, ou só precisam ouvir as pessoas oprimidas e meio que esperar que elas as eduquem, né? Que isso não é algo muito... não proporia, não estaria realmente alcançando o tipo de revolução social que a gente gostaria que tivesse acontecendo. Mas aí, um conceito que eu acho que responde um pouco, ou pelo menos lida um pouco com esses problemas, é o que a Nadia Elkassar chama de autoconfiança intelectual coletiva, que basicamente a gente pode interpretar como uma espécie de comunidade que se apoia mutuamente, e esse apoio mútuo geraria traria uma resistência aos efeitos dessa opressão epistêmica, da injustiça afetiva, da exploração epistêmica, forneceria mais terreno para críticas e mudanças nas narrativas que estão em jogo. Então, no texto dela, ela mostra não só os benefícios dessa autoconfiança intelectual coletiva, mas também as condições para alcançar ela,
e maneiras de alcançar esse estado de autoconfiança intelectual coletiva, né? E eu recomendo muito, porque, pelo menos para mim, me ajudou não só a entender esse lado da minha pesquisa, mas também muito da minha experiência na academia, por exemplo. A minha experiência no mundo, vamos dizer assim. Eu realmente recomendo muito que vocês leiam e talvez até coloquem em prática algumas dessas coisas que a Nádia fala. E aqui, o último exemplo, né, que eu acho que vai ficar meio rápido também, é a relação entre esse perspective taking making e manifestações políticas, né? Porque uma das coisas que manifestações políticas buscam é atingir a atenção do público, mas isso é muito difícil. Então, por exemplo, nesse Stay Grounded Movement, eu acho um movimento muito importante, que é a ideia de contra a expansão de aeroportos por conta do aquecimento climático. Mas esse, por exemplo, não conseguiu até hoje emplacar muito, não conseguiu chamar a atenção do público. Então, eles estão usando de técnicas, vamos dizer assim, não argumentativas, e algumas técnicas argumentativas, quando eles dialogam, né, coisas assim. Então, seria uma espécie de misto, mas não, mesmo assim não é suficiente. Tem alguma coisa a mais que é preciso. Mas também não pode, vamos dizer assim, exagerar, né? Então, por exemplo, esse movimento Stop Oil Movement, que basicamente consistia em jogar coisas, né, alimentos, em obras de arte, em museus, eu acho que demonstra bem o risco de sair pela culatra, né? Então, por um lado, atingiu a atenção do público muito, mas não alcançou o objetivo de abrir a perspectiva das pessoas. Na verdade, eu acho que ou não mudou nada, ou causou uma revolta ainda maior e alimentou certas teorias da conspiração contra o aquecimento climático e tudo mais. E aqui, acho que vocês também já estão familiares, esse protesto que teve em 2013 no Brasil, em junho, que simbolizou muita coisa na época, mas que, num certo sentido, também a gente pode dizer que saiu pela culatra, porque não foi muito bem organizado posteriormente, né? Que era um protesto muito geral, muito genérico, que acabou depois sendo usado por uma extrema-direita. Também aqui fica aberto a interpretação, essa é a minha interpretação desse protesto. E eu acho muito importante também mencionar as tensões da desobediência civil, né? Porque o que eu estou falando aqui seriam meio que manifestações políticas, que seriam exemplos de desobediência civil, mas se vocês seguirem o trabalho de Heraldo Santos, que inclusive ele está dando um mini curso agora, eu acho, em Santa Maria, é ao vivo, depois eu posso botar o link, quem quiser sair daqui e ir para lá, muito, muito interessante. Ele fala de diferentes conceitos, entendimentos do conceito de desobediência civil, né? E ele mostra, na pesquisa dele, que esse conceito, desde o início, já era controverso e já era usado para fins diferentes e era conflitante, né? Então a gente pode entender a visão do Martin Luther King e do Malcolm X. Os dois lutavam por causas similares, mas tinham abordagens, entendimentos diferentes, né? Um pouco diferentes. De maneira muito resumida, o Martin Luther King ele tinha essa visão menos violenta e o Malcolm X era mais violento, né? O aceitável para causar uma mudança, o nível de violência aceitável. Mas o que o Heraldo mostra é que esse juiz acho que era do Supremo Tribunal Americano, o Habeas Corpus, ele publicou um livro meio que descaracterizando a desobediência civil como desculpe de novo, como algo legal ou algo que deveria ser autorizado, e ele praticamente destrói o conceito, mas
Na verdade, o que acontece é ele mantém o conceito, só que ele muda a narrativa sobre ele, né? Então, o que isso permite é que, atualmente, a gente veja protestos antidemocráticos no Brasil que usam os mesmos, às vezes as mesmas frases, os mesmos livros, os mesmos pensadores, para falar de desobediência civil, só que de uma maneira totalmente esquisita, né? Conturbada em relação ao que a gente entende geralmente o que é isso, né? Então, desobediência civil não está necessariamente relacionada a uma mudança progressista, mas na verdade pode estar relacionada a uma mudança conservadora. E a mesma coisa é o caso desse processo de perspective taking making, né? Não é necessariamente algo positivo. Então, existe uma tensão muito grande aqui quando se está falando de mudança de perspectivas, né? Você pode piorar muitas coisas. Mas, enfim, esses exemplos eu acho que tem muito a se falar e a gente pode hoje discutir um pouco, mas eu realmente recomendo, vão olhar o trabalho do Heraldo. Ele publicou recentemente um texto em português na Jacobin Brasil, falando basicamente do que eu estou mencionando aqui, né? Como é que esses protestos no Brasil se relacionam com a história da desobediência civil. E aqui o resumo do meu trabalho, né? A ideia mais importante é que a minha hipótese é que primeiro a gente precisa de uma mudança de perspectiva, depois uma mudança argumentativa. E é isso. Obrigado. Valeu, muito obrigado, Hugo. Muito interessante a palestra, gente. Agora estamos abertos aí para discussão, perguntas. Vocês podem se inscrever levantando a mão, como já fez o Leonardo. Hoje, eu estou ouvindo, só vou buscar mais água. Tá, tranquilo. Então pode se inscrever levantando a mão, pode colocar a pergunta no chat também, que daí eu leio aqui depois. Enfim, ou pode abrir o microfone aí para se inscrever também, quem não conseguir levantar a mão. Mas então, Leonardo, eu passo para ti. Tranquilo, vamos deixar o Hugo pegar a água dele. Deixar o Hugo respirar um pouco, né? Exatamente. Ele está aí... Desculpa. Tá jogando... Não precisa se desculpar, imagina. Toma tua água, dá tua respirada aí, e aí a gente conversa. Bom, Hugo, em primeiro lugar, assim... muito legal a tua fala, fico muito feliz de estar te vendo participar de novo das atividades que o NELF, né, que nosso grupo aqui tem feito. Eu lembro de você estar presente aqui em 2019 no nosso evento, então, cara, muito legal ver agora, né, quanto da sua trajetória mudou, né, para questões que para mim tem um interesse direto, assim. Eu teria muitas perguntas aqui para te fazer. Eu vou tentar selecionar algumas, sendo que uma delas eu acho que você já deu uma adiantada no problema, tá? Em primeiro lugar, boa parte da literatura que você apresentou eu desconheço, tá? Então, talvez muitas perguntas que eu vou estar fazendo aqui sejam baseadas em ignorância, mas, enfim, talvez elas consigam ajudar. A primeira delas é sobre o artigo da Peacock, que você comentou, sobre essa relação entre imaginação e literatura. Eu achei essa ideia muito legal, tá? Mas nessas abordagens que apontam a imaginação como abrindo a possibilidade de mudança de caráter, né, de valores morais ou coisas parecidas, eu sempre fico com a sensação de que parece que ela exigiria uma certa abertura do sujeito que está recebendo aquela informação, né? E aí a gente poderia caracterizar isso, por exemplo, como empatia, né? Com uma certa, olha, eu tenho uma certa empatia para com a narrativa que está me sendo apresentada, por exemplo, para o tipo de situação que está me sendo apresentada e tudo mais, né? Mas até um pouco para me contradizer, tem um exemplo que eu acho muito legal da própria literatura, de um autor chamado Amos Oz, de um livro que se chama Como Curar um Fanático.
é algo perdido, assim, acho que ocupa, tipo, 2 páginas, assim, do qual ele conta a situação de estar numa determinada cidade, e eu tô citando aqui de cabeça, faz muito tempo que eu vi, assim, e é um sujeito que está lá com um taxista, né? E o taxista está falando, dando aquelas coisas assim, tipo, tem que fuzilar todo mundo e não sei o quê. E aí ele aponta que a pessoa, né, que está ouvindo isso, assim, já é muito incomodada com aquele discurso muito, muito conservador, para dizer o mínimo, assim, né? Ela diz assim, e quem puxaria o gatilho para fuzilar todo mundo seria você, né? E aí o Amos Oz, ele aponta que ao fazer essa pergunta, né, é como se houvesse essa quebra, assim, né? Porque exatamente o sujeito, ele como que exerceu a sua imaginação se colocando no lugar daquele que estaria puxando o gatilho, e aí isso faz com que ele, né, como que tem esse aspecto reflexivo, ou como você está falando, de atenção para com aquilo mesmo que ele está falando, né? Não sei o quanto esse caso te ajuda, mas ainda assim, e o quanto esse caso, inclusive, contradiz essa condição necessária que me parece ter, né? Uma certa condição de empatia, né? Ou de uma certa abertura para com aquilo que está sendo dito, para que então a imaginação possa trabalhar na construção do caráter, tá? A segunda pergunta diz respeito a um trabalho que o Ernesto Perini ele veio fazendo, principalmente ao longo da pandemia, sobre a questão da negacionismo científico, né? E ele fala de um conceito que eu não sei em que medida ele está dentro do seu trabalho, ou como você lidaria, que são as ideias das crenças ou razões de coordenação, né? E o modo como ele parece apontar é que exatamente a cultura humana ela é essencialmente cooperativa, e muitas vezes essas crenças ou razões de coordenação elas servem exatamente para você se localizar dentro do grupo social, né? E aí o problema que ele mais endereça do que responde é que exatamente muitas dessas razões de coordenação têm um impacto negativo em razões epistêmicas, né? Como, por exemplo, né, frase clássica do Bolsonaro, né? Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, né? Então parece que a razão de coordenação está operando assim. Me parece que, na sua perspectiva, né, você teria que entrar dentro dessas situações comunicativas para quebrar essas razões de coordenação, e aí, nesse sentido, seria aparentemente um ponto para a sua teoria, do tipo, olha, a conversa epistêmica, né, ou cognitiva, ela vai entrar depois, assim, mas queria ouvir um pouco de você, né, o quanto você acha que dialoga com isso, ou quanto eu compreendi, né, como a sua proposta solucionaria isso. E o terceiro... Tem outro ponto, certo. Isso, tô anotando tudo aqui. O último para encerrar, tá? Fiquei muito curioso com o artigo da Cassar, de 2020, sobre autoconfiança intelectual e coletiva, só que na mesma hora me surgiu um problema que eu acho que você mesmo endereçou no final, que me parece que a autoconfiança intelectual coletiva, ela corta para os dois lados, né? Ela pode cortar para os dois lados, tanto e esse é o caso positivo que a gente quer, né, de resolução, de implementação de justiça ou de combate de injustiça, mas ela pode recair em vieses, né, supremacia branca, negacionismo, etc, etc, né? Aí eu queria que você um pouco comentasse um pouco sobre isso. Você endereçou muito rapidamente na sua conclusão, né, esses conceitos que parece que a gente precisaria ainda de uma certa carga normativa para que eles funcionassem, operassem contra situações de injustiça, assim, daí, tá? Mas no mais, assim, Hugo, sensacional, e vamos seguir essa conversa, tá bem? Estou ansioso para ouvir suas respostas. Adorei todos os comentários. Então, sobre a primeira coisa que você falou, desse exemplo, eu não conhecia o livro, mas focando no que você falou do papel da empatia, né, que talvez ela seja uma pré-condição, mesmo antes da atenção, né, como eu estou falando, você já precisaria ter um certo nível de empatia. E aí, a literatura, por exemplo, que a Heidi Maibum se classifica é na filosofia da empatia. E eu fui olhar um pouco dessa literatura, eu fui para um evento em Munique sobre isso,
mas eu senti um pouco de problema com essa literatura específica, porque eles parecem estar lidando com empatia de uma maneira meio que abstrata, né? Então eu não peguei muito de lá. Mas tem, assim, o que eu estou falando provavelmente vai soar no final. Se você tiver literatura sobre isso, eu adoraria. Mas uma literatura que eu achei interessante, que talvez eu tente implementar mais, está mais relacionada à psicologia social, né? Que aí está envolvido naquelas ideias de pesquisas, né? O quanto que pessoas de direita e pessoas de esquerda têm empatia, como é que essa empatia funciona. E pelo meu pouco conhecimento disso, é quase como se as pessoas têm muito mais empatia com pessoas do próprio grupo, né? Então, não é que elas não têm empatia, mas a empatia é seletiva, né? É enviesada. E que, em geral, pessoas de um espectro mais progressista teriam empatia, mais empatia com pessoas de outros grupos, que também não é algo necessário, né? Então, isso dificultaria ainda mais, seria mais uma dificuldade, né, para qualquer tipo de mudança de perspectiva, porque, no caso, a gente estaria tentando mudar, sabe? O meu projeto não tenta mudar pessoas progressistas para serem conservadoras. Se fosse isso, talvez fosse mais fácil. Então, eu concordo com você que a empatia talvez até seja ou no mesmo nível, né, da atenção. Também é um problema assim, esse é um problema que eu encontro várias vezes. Porque quando eu falo de muitas literaturas, nenhuma delas, quase nenhuma fala de política. Quase nenhuma realmente trata diretamente. Eu pego conceitos de outros lugares e eu uso para situações mais políticas. E aí eles meio que são pobres nesse sentido, né? Eles não estão. Então, já pulando para do Ernesto, que eu conheço o trabalho dele e eu acho que inclusive eu usei o trabalho dele no meu primeiro projeto de doutorado para mandar para fora. Eu usei muito, mas não era, eu não lembro desse termo. Então, acho que já começaria a ajudar mais e também explicar o que está acontecendo, né, nesse lado dos sistemas epistêmicos, porque já correlaciona com o lado político. Porque a maneira que muita gente interpreta, como eu falo, é como se o lado epistêmico, o lado argumentativo, não fosse tão importante assim. Mas, na verdade, ele é tão importante quanto. As duas dimensões são muito importantes. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir entender esse lado, então, eu acho que essa ideia das crenças de coordenação também vão ajudar. Eu vou pesquisar no Google, mas se não achar o artigo, eu vou pedir para você me enviar. A única coisa que eu sou um pouco relutante é essa ideia da cultura humana ser essencialmente cooperativa. Porque, claro, isso é um debate muito grande, né? Existem várias posições diferentes, e inclusive eu acho que eu menciono um pouco isso em algum capítulo, mas de maneira muito breve. E eu geralmente minha tendência é dizer que eu sou meio contra essa ideia. Então seria interessante também dialogar nesse sentido, né? Por se a gente deveria ou não tomar essa pressuposição. E o texto da Cassar, ela aborda isso, né? Eu não abordei muito, mas ela aborda justamente essa possibilidade da mesma coisa que ela está falando ser usada contra esses grupos, né? E eu acho que isso é meio que um problema de todo mundo que está nesse tipo de estudo. Você é meio que inevitável. Eu ainda não vi um trabalho que é livre desse tipo de problema, mas a maneira que você falou, né, eu achei muito interessante, né? Que você falou, talvez seja importante dar uma carga normativa para que esses conceitos operem de uma maneira mais justa, algo nesse sentido. E então seria qualificar, não seria ignorar que existe, né?
essa possibilidade, mas meio que qualificar. E uma maneira que eu tento usar isso é através da Standpoint Theory, que é meio que, para mim, a única e a melhor resposta para esse problema. Toda vez que alguém pergunta numa conferência, que isso aconteceu nessa conferência agora, um rapaz começou a falar de nazismo, sei lá, eu nem lembro direito, mas levou logo para o nazismo. Como é que você justifica a mesma coisa que você podia estar usando aí, de manipulação, persuasão, pode ter sido usada por nazistas e por sociedades totalitaristas, de governos totalitaristas. Como é que você justifica? E como é que você diferencia também? E a diferença é que um é o oprimido, o outro é o opressor. E aí você tem que caracterizar o oprimido como tendo um privilégio epistêmico, privilégio social, para conseguir estar justificado moralmente em usar essas manipulações. Né? Enquanto que o outro lado não está. Então, meio que seria essa geralmente minha resposta padrão. Mas, assim, muito obrigado. Se eu não achar o do Ernesto, eu vou pedir. E se você tiver literatura sobre empatia nesse contexto, eu também agradeceria. Beleza, Hugo. Muito obrigado. Sucesso aí no desenvolvimento da pesquisa. Parabéns. Delvair. Bom dia, pessoal. Bom dia, Hugo. Parabéns pela apresentação. Parte da minha dúvida, eu acho que você começou respondendo a tua última fala aí, mas eu vou reforçar só porque eu quero que fique claro para mim um ponto em particular. Relembrando das falas do Ruivo, eu também desconheço essa bibliografia específica, então a pergunta pode ser motivada aí por pura ignorância. Apesar da tua solução focar em dois aspectos, né, parece que são coisas de dois passos, primeiro mudança de perspectiva, depois uma mudança argumentativa, eu vou focar no passo que eu achei mais problemático, nessa mudança de perspectiva, que pelo que eu entendi da sua fala aí, não é uma mudança via argumentação. E eu entendo que em situações de desacordo, né, o foco na argumentação, né, pelo menos de uns poucos autores que eu conheço que trabalham com isso, é porque eles só não são interessados apenas em mudar a opinião, as crenças do interlocutor, mas que essa seja uma mudança racional. Uma mudança via argumentação seria uma mudança racional. Enquanto outros meios, como a coerção ou a censura, alguma coisa assim, forçariam uma mudança irracional. Então, me parece uma preocupação da epistemologia que a solução do desacordo seja uma solução racional. Mas como a mudança de perspectiva que você propôs, pelo menos de alguns autores, abre mão da argumentação para fazer isso, existiria uma outra norma para substituir, para se aplicar nessas estratégias de mudanças que asseguraria a racionalidade, ou pelo menos algum tipo de normatividade? Porque quando a gente fala, por exemplo, vamos mudar através da literatura, ok. Só que a literatura não precisa ter compromisso nenhum com a verdade, né? Posso simplesmente criar um conjunto de histórias fictícias com o objetivo de manipular a mente dos meus interlocutores. Do ponto de vista epistêmico, isso não seria legítimo, talvez do ponto de vista moral, em situações extremadas. Em particular, pelos exemplos que você utilizou, onde um dos lados é obviamente, ou pelo menos parece obviamente correto, e o outro obviamente errado. Parece que moralmente a gente teria justificado nesses casos em usar de manipulações, mas epistemicamente não. E aí a minha dúvida há uma preocupação de normatividade epistêmica nessas teorias ou apenas a justificação moral bastaria? Excelente pergunta. Ainda bem que está gravado, porque acho que eu vou usar exatamente como você falou e vou colocar em algum lugar, porque é muito bom mesmo. Então, eu acho que é uma distinção muito importante que talvez eu não tenha falado sobre o que é racional e o que é irracional, né? E, então, o que é epistêmico e o que não é epistêmico. Isso é uma coisa que não é consensual no sentido de quando você está falando desse tipo de manipulação ou de persuasão que não é argumentativa. Né? Por exemplo, no evento que eu estava, lá em Amsterdã, uma pessoa apresentou, eu discordei, né? Mas ela apresentou que o tipo de manipulação que eu estou falando seria irracional. E por que seria irracional? Porque ela apela para emoções
apela para... enfim, nem lembro mais agora. Mas principalmente apela para emoções. Era meio que o foco. E não em razões. E uma das coisas que eu assumo no meu trabalho é o fim dessa dicotomia entre razões e emoções, entre o que é racional e o que é emocional. Então, a minha ideia é que, se você está apelando para emoções, você também está sendo racional. As emoções também fazem parte do seu ambiente cognitivo. E aí, aquele brincadeira que eu fiz com conjuntos, é que, claro, né, as razões estariam dentro daquele círculo menor, que estaria relacionado a conceitos, conceptualização, e aí sim teria esse compromisso epistêmico que você fala de maneira muito forte e muito clara. Enquanto que na parte mais ampla, ainda seria racional, mas não está limitado, não tem as limitações epistêmicas mais desejadas. Né? E aí, o que acontece é, a minha proposta não é a exclusão da argumentação. Né? O livro que a pessoa leu e que vai mudar a perspectiva dela, não vai mudar totalmente a perspectiva dela. Vai abrir, vai começar alguma coisa, sabe? Vai ser o início. Eu acho muito difícil. A outra pressuposição que eu tenho é que, para mim, é quase impossível uma pessoa mudar de perspectiva. Porque isso envolve muitas coisas, né? Envolve as relações sociais que ela tem, os ambientes físicos que ela frequenta, a cultura que ela nasceu, que ela foi, né, educada, a língua e tudo mais, né? E uma mudança de perspectiva radical, né, envolveria uma mudança geral nisso tudo. E primeiro que eu acho que isso é impossível e não é necessário para o que a gente quer fazer, porque eu quero fazer, que eu acho que é preciso ser feito. Então, a minha resposta mais direta seria: a pessoa que começa uma mudança de perspectiva por conta de um manifesto, uma manifestação, alguma intervenção na atenção dela, na literatura, no filme, ela não vai percorrer todo o caminho por conta daquilo. Depois disso é que ela vai estar aberta para a argumentação. E aí você incluiria o compromisso epistêmico com a verdade, ou com algo correto, com algum critério de corretude, lógica, por exemplo. Mas até isso, o fim da dicotomia de razão e emoção também serve para diminuir a razão, diminuir o valor da razão, sabe? Então, também não quero ir para a tendência de que o racional é livre de vieses. O que é racional, o lógico, o princípio lógico, se você está seguindo o princípio lógico, o argumento foi válido e tudo mais, também não quer dizer que está correto em geral. Né? Então, mas aí é uma perspectiva que eu não acho que é consensual. Também. Mas eu acho que talvez isso seja algo que eu tenho que focar mais na minha apresentação. É meio que dizer o que é que significa esse fim da dicotomia. Né? Porque eu meio que menciono de breve, assim, mas de maneiras que só quem já está pensando nisso que vai notar. Né? Mas quando eu falo do exemplo da Audre Lorde, que ela está falando sobre os usos da raiva, eu pego esse exemplo por isso também. Porque ela está mostrando como você pode usar racionalmente a sua raiva. Entender a razão da sua raiva. E mostrar como isso não é nada de irracional, como isso não é nada de inexplicável, como você não é uma pessoa histérica, e que, na verdade, está relacionado a um senso de justiça, ou um senso de injustiça. Então, a barreira entre o que é moral e o que é epistêmico, meio que também diminui um pouco. Mas isso é uma resposta sem argumentos, né? Sem muitos argumentos meus, de minha parte. Mas é meio que esse caminho que eu iria. Mas o que você pode talvez tomar como minha resposta oficial é que eu não estou excluindo a argumentação racional, de nenhum momento. O que eu quero é que
que a gente seja mais efetivo nas nossas intervenções, que a tentativa de só falar, só tentar argumentar, só tentar convencer as pessoas através de argumentos, nesses casos dá muito errado, ou então pelo menos é muito difícil de funcionar. E isso é algo, óbvio, pelo menos é algo assim, que eu acho que muitas pessoas experienciaram, né, especialmente morando no Brasil, porque a gente talvez ache meio óbvio agora, mas tem muita gente que não acha óbvio. Sabe? Pessoas que moram na Noruega não acham muito óbvio. Elas têm uma confiança na argumentação, no debate racional muito grande. Mesmo que elas sejam hipócritas, num certo aspecto também. Né? Não percebam esses vieses. Mas isso muda por conta da experiência que você tem, né? Enfim, eu acho que eu vou parar por aqui, mas eu acho que deu para assim, responder pelo menos brevemente minha frase principal, qual seria. Mas assim, vou pegar a gravação e vou colocar exatamente sua pergunta em algum lugar. E vou colocar um agradecimento ao grupo aqui. Legal, Hugo, obrigado, Delvair. Pessoal, mais perguntas? Mais alguém se inscreve? Bom, não havendo, então eu vou fazer o meu comentário. Eu tinha uma pergunta, Hugo, que era muito parecida às questões que o Leonardo e o Delvair trouxeram, vocês abordaram, exploraram muito aí. Mas eu estava pensando umas coisas aqui, mas primeiro deixa eu fazer um comentário geral sobre a minha impressão do teu trabalho, né? Desde quando eu li o teu resumo, assim, eu já fiquei encantado com o que você estava fazendo, principalmente pela perspectiva multidisciplinar, né? Assim, você está abordando um problema que é complexo, né? Que é o problema da solução desses desacordos profundos, como é que a gente consegue fazer as pessoas mudarem de perspectiva, né? E a tradição filosófica, principalmente na tradição analítica, tem se concentrado muito no uso da racionalidade para resolver desacordos profundos. E assim, está aí a história, está aí o mundo para mostrar que a racionalidade não resolve esses desacordos. Né? É claro que existe um ideal, a gente pode dizer então, normativo de que a racionalidade resolvesse, né? Mas ela não resolve de fato. Né? E só que assim, a sociedade tem que progredir, é isso que a gente quer. Então, eu acho muito legal filósofos como você, como a Catarina, né, e como o grupo da Catarina lá em Amsterdã, que estão trabalhando numa perspectiva mais, digamos assim, realista. Dizer, bom, os desacordos estão aí, né? A racionalidade não consegue resolvê-los, principalmente num país como o Brasil. Né? Então, como é que a gente faz? Né? Se a gente quiser convencer os outros, como é que a gente faz? E daí, para responder isso, né, tem estudos em várias áreas onde você traz aí, né, de outras disciplinas e tal, e que a Catarina também pega muitos estudos das ciências cognitivas, né, até já dos trabalhos dela de antes, sobre a argumentação, né, que mostram, então, todos esses fatores não proposicionais ou não racionais que estão envolvidos. Então, eu acho isso fantástico. Né, mas, naturalmente, o que vem daí é a crítica, né, do que o Leonardo e o Delvair trouxeram. Porque daí você fica assim, bom, quando a gente está falando de argumentação, a gente está preso na racionalidade, né? A racionalidade está assegurando ali quem é que está do lado correto, quem é que está do lado errado. Né? Mas quando a gente passa para fatores ou elementos não proposicionais, não racionais, aí a gente perde essa referência. Né? A gente não tem mais como dizer quem está correto ou quem está errado. Daí eles colocaram ali, bom, a não ser que você use um critério moral, né, para isso, e que nesses casos que você traz como exemplo são óbvios. Mas aí é onde eu queria, então, aprofundar a preocupação deles, né? Embora eu simpatize com a tua posição, mas assim, uma tentativa de forçar você mais aí, né? Porque mesmo do ponto de vista moral, quando você traz a questão da atenção, da perspectiva e da saliência, né? Então, dependendo da perspectiva daquele grupo, daquelas pessoas, né? O que elas valorizam moralmente pode ser diferente. Né? Um supremacista branco tem uma concepção de moral diferente de uma feminista negra. Né? E daí quem é que está certo, quem é que está errado? Bom, quando a gente está falando de perspectiva, né,
aí puxando um pouco de filosofia da ciência, que é mais a minha praia, né? Aí você liga isso diretamente com relativismo, e a gente pode levar isso para um relativismo em ética também, relativismo ético. Então, há um relativismo de valores éticos que vão depender da perspectiva de cada um, né? Então, simplesmente o supremacista branco pode dizer que, do ponto de vista dele, o que tá, claro, e eles dizem isso, né? Quem está correto são eles, então, assim, ele está legitimado a usar isso. Bom, até porque esse pessoal se diz oprimido também, né? Eles estão sendo oprimidos pelo movimento negro e tal. Então, como é que a gente foge disso? Eu quero ouvir a tua resposta sobre isso, né? Daí agora tem um relativismo não assim unicamente ligado à racionalidade, mas mesmo a valores éticos. Mas já adiantando o meu sentimento disso, eu acho que a gente não foge, né? O relativismo vai estar sempre aí, né? Assim como fato da existência, né? Não como ideal ou como dizer isso é o correto, mas como um fato da existência, né? O relativismo está sempre aí, a gente não tem como fugir, né? Mas enfim, o que você acha disso? Muito obrigado também. Então, as teorias de desacordo profundo que eu mencionei, e eu falei que eu não me comprometo com nenhuma, mas eu ainda assim coloquei a fotinha da Vitória Lavoreiro no início. E a teoria dela é relativista. E é essa que eu me baseio mais, né? E eu tento defender, na verdade, essa perspectiva mais relativista, assim. O problema é que eu sinto, assim, de maneira mais pragmática, o problema é que eu sinto se eu uso o termo relativismo em algum lugar, muita gente vai olhar errado para o meu trabalho, ainda assim. Então, eu meio que nem uso. Mas é exatamente isso que você falou, né? Eu concordo que não tem muito para onde fugir, mas, assim, minha inspiração em maneiras de julgar, né? Qual seria o valor ou a perspectiva ruim e qual é a boa, né? Eu gosto da maneira como no caso da literatura que eu usei, né? Eu gosto muito da maneira como a Ella Whitley fala, que ela fala que existem perspectivas de saliência danosas e perspectivas de saliência inerentemente danosas, né? Então, são perspectivas cujas quais os valores, de princípio, os valores mais essenciais provocam danos a outras pessoas. Independente se você concorda com eles ou não, eles provocam danos a outras pessoas, né? Então é isso que eu tentei mostrar com quais seriam as crenças básicas, os valores básicos, os compromissos básicos do supremacista branco, né? Aquilo ali estaria na base da perspectiva dele e é inerentemente danoso a outras pessoas. É basicamente todo mundo que não é branco. Então ela usa esse critério de dano e de inerentemente danoso. Também tem a da Jessie Mountain, que eu não mencionei aqui, mas ela fala de perspectivas preconceituosas e também de perspectivas essencialmente preconceituosas. Então, a ideia seria, nós todos, em algum nível, nossa perspectiva é danosa. Em algum nível, nossa perspectiva é prejudicial, é preconceituosa, é enviesada. Mas o problema sério é quando ela é inerentemente danosa ou inerentemente ou essencialmente preconceituosa. E aí o problema é, beleza, como é que a gente vai analisar essas perspectivas, esses valores, e vai julgar o que é danoso, o que não é danoso, o que é preconceituoso, o que não é preconceituoso, e aí meio que talvez você jogou para frente o problema, né, para outros conceitos. E eu estou curioso para ver o que a Catarina achou. Eu escrevi uma sessão inteira do meu texto que eu mandei para ela, só explicando o que é dano, o que são danos, o que é ser danoso, e tentei justificar, meio que é uma pessoa fazendo essa pergunta que você fez, né? Eu não sei se ficou muito bom, não, mas eu vi aqui que ela já ela me respondeu o e-mail aqui com os comentários dela. Então, eu estou curioso para ver, e talvez aí eu te mande a minha resposta
em colaboração com ela. Mas é meio que por aí que eu vou por enquanto, né? Eu meio que uso essa teoria relativista, que aí a principal ideia é falar de que... porque, rapidamente, você falou de filosofia da ciência. O meu primeiro trabalho sobre desacordos profundos era mais na lógica e na ciência. E aí um problema que surge é da incomensurabilidade, né? E aí, nessa época, eu via, as pessoas falam, discutem muito sobre o problema do relativismo, né, nesse caso. Relativismo científico e tal. E... perdi o fio da meada, como é que era? Caramba. Enfim, a ideia é, eu tento evitar a incomensurabilidade, né, nesses casos, porque eu não estou dizendo que exista uma hierarquia, nem que, eu mudo meio que a maneira que eu descrevo essas perspectivas, porque eu estou usando essa teoria relativista, e aí o termo que eu uso, inspirado pela Vitória Lavoreiro, que por sua vez é inspirado pela Bernard Williams, é de distância, que num certo sentido eu acho inspirado no Wittgenstein também, que é que essas perspectivas, a realista e a antirrealista, ou coisas assim, elas não é uma errada e outra certa, elas estão distantes entre si. E é isso que causa a dificuldade de comunicação. Então, eu meio que uso essa terminologia para falar dessas perspectivas mais relacionadas à ideologia. E por que a gente tem dificuldade de compreender elas? Porque elas são distantes, né? Isso também pode ser preconceituoso. Você pode dizer que uma perspectiva é distante e é inferior, por exemplo, né? Uma perspectiva de um grupo indígena numa comunidade afastada é distante, fisicamente, inclusive, e aí seria inferior por causa disso. Mas aí tentaria excluir esse vocabulário hierárquico e ficaria somente com a ideia de distância. Mas ainda assim isso não resolve tudo, porque quando eu apresentei algo nesse sentido, uma colega falou, mas pode existir desacordos profundos com pessoas de perspectivas muito próximas também. Não precisa ter essa ideia de distância. E aí ela deu um exemplo sobre, por exemplo, desacordos profundos dentro da comunidade LGBT. Ou da comunidade negra, por exemplo. Então, isso eu achei muito interessante. E aí ela se referiu, deixa eu ver se eu acho aqui o nome, ela se referiu à ideia de... Caramba. Acho que já está no final, né? E eu aqui procurando coisa. Mas era tipo um efeito psicológico que tentava explicar isso. Como é que pode pessoas tão próximas entrar nesses conflitos tão complicados? E eu vou deixar vocês sem saber o que é, porque eu não estou achando mais. Não, tranquilo. Depois eu posso mandar em algum lugar. Mas é meio que essa ideia. Então, a mesma explicação que eu dou não é suficiente, eu acho. Sim, não, eu até já consigo antever que não é suficiente para a questão dos desacordos profundos, mas esse conceito de distância que você trouxe, eu achei muito interessante para a gente pensar em filosofia da ciência, né? A conjuntos de crenças alternativos dessas metafísicas aborígenes, por exemplo, e tal, né? De como elas podem ser consideradas distantes da nossa, né? E não hierarquizadas como inferiores, erradas e tal. Eu achei fantástico isso, né? E, bom, vou ficar esperando pelo teu paper em colaboração com a Catarina, então, né, pelo paper de vocês para ver isso respondido. Mas achei ótimo. Eu agradeço muito, Hugo, pelo teu tempo aqui, 2 horas, palmas, né, 2 horas do teu tempo aqui para falar conosco. Eu agradeço muito a presença de todos que estiveram aqui hoje, fizeram perguntas, Leonardo, Devair. E a gente espera te ver aqui novamente, Hugo. Eu acho que esse é um tema, né, que interessa membros aqui importantes do nosso núcleo, né, o Leonardo, o Devair, que estão aí produzindo nessa área também, né, de epistemologia social. A gente pode organizar mais coisas para o futuro, mais intercâmbios, né? Fica aí, Leonardo, Devair e Hugo,
a proposta para a gente dar continuidade a isso, né? Que eu acho que vai ser muito legal. Adoraria, inclusive, pessoalmente, não sei quando vai acontecer, Pois é. mas quem sabe um dia. Vamos ver quando tu vier para o Brasil aí, estando em Recife, já é mais pertinho para chegar aqui. O problema é esse, quando eu for para o Brasil, eu não tenho nenhum plano para ir, mas mesmo assim, eu acho que dá para organizar intercâmbios, né? Tipo, mesmo híbrido. Eu coordeno um grupo aqui, tipo esse, aqui no departamento, e a gente costuma só receber pessoas presencialmente, mas aí quando eu entrei eu falei, não, tem que ter híbrido também, para eu chamar outras pessoas. Então, seria ótimo, especialmente, inclusive, porque aqui também é um grupo, assim, pelo que eu entendo, o NELF, né? Ele é mais voltado para a filosofia analítica, não tanto essas questões que eu estou proporcionando, por mais que também tenha pessoas interessadas como o Leonardo, que tem um grupo próprio dele. Então, e eu acho que tem pessoas no Brasil que têm conexão com pessoas daqui já também, especialmente em filosofia da lógica e tal. Então, seria legal, inclusive, fazer essa troca, mesmo sem ser em epistemologia social. Tem outras áreas que a gente pode fazer trocas. Sim, perfeito. E eu até ia comentar contigo, só rapidamente, a gente passou do tempo, essa abordagem multidisciplinar que você está usando, né, que a Catarina tem usado um termo que ela toma de um colega dela lá de Amsterdã também, que eu esqueci o nome, que é filosofia sintética, né? Meio fazendo esse joguinho com filosofia analítica, embora não exclua a filosofia analítica, né? Mas é sintética porque você junta dados, informações, teorias de várias disciplinas e sintetiza para responder um problema complexo. É muito legal, eu não sabia não desse termo. Mas então, eu agradeço a presença de todos de meio-dia e 2 e vou encerrar a gravação aqui, já devia ter parado. Deixa eu parar.